Bom dia, irmãos. Bom dia. Melhorou. Nós estamos estudando o quê? Vocês sabem? 1 João. Quem conseguiu dar uma lidinha em 1 João essa semana? Ninguém? Vamos ler juntos, né, gente? Começamos lendo juntos semana passada. Continuaremos lendo juntos. Nós fizemos uma breve introdução nos 4 primeiros versículos na semana passada. E hoje nós vamos prosseguir em 1 João, no versículo 6 ao versículo 9. E nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido de todos. Sobre Deus é luz. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu essa qualidade de Deus? Deus é luz. E nós vamos ver em que o fato de Deus ser luz pode influenciar o nosso modo de viver. Como que Deus sendo luz, habitando num lugar cheio de luz e de glória, influencia aqui eu, na minha caminhada, na minha peregrinação, no meu cristianismo, porque nós estamos juntos fazendo uma releitura do nosso cristianismo. Juntos nós estamos estudando como nós temos praticado a nossa fé. Ontem a Nicole perguntou por que é diferente de ser crente de ser cristão. Por que a gente fala que é crente e não é cristão? E a Luísa respondeu: crente é quem crê, cristão é quem pratica. Eu gostei disso. Porque não basta a gente crer e acreditar. Aquilo só vai ter influência na nossa vida a partir do momento que a gente praticar. E é isso que nós estamos vendo juntos, desde o retiro. Como que a prática do Evangelho muda e transforma as nossas vidas. E o versículo 5 diz que essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. João está falando que nós ouvimos e nós transmitimos. Quem são esses que ouviram e transmitiram? Os apóstolos. Ouviram de Jesus, enquanto estiveram juntos, durante aqueles 3 anos, uma verdade que pode transformar a nossa vida e a nossa caminhada, que Deus é luz. Jesus falou algumas vezes sobre isso em João. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João fala sobre Jesus: nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E Jesus fala: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus a luz, nele estava a vida e ele era a luz. E 1 Timóteo 6, versículo 16, tem um versículo muito lindo que fala: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Deus é luz, cheio de glória, cheio de honra, cheio de majestade. Está num local, numa luz inacessível. O Deus imortal veio e revelou para nós que ele é a luz. E o nosso texto fala que Deus é todo luz, que nele não há treva nenhuma, nele não há nenhum tipo de escuridão. Ele é puro e não é corrompido. E na semana passada nós vimos, quando João abre a sua carta, que uma das principais finalidades dessa carta, dos principais objetivos dessa carta, é que a gente possa ter comunhão com Deus. No versículo 3 que nós lemos na semana passada, ele fala o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Conhecer a Jesus, amar a Jesus, seguir a Jesus, fazer uma opção por Jesus, como todos nós fizemos, inclui na nossa vida, na prática diária, a comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho. A comunhão então se torna o principal cerne, a essência de todo o cristianismo.
Não é a prática de normas, de rituais, não é um código de conduta, faça isso, faça aquilo. Quer ser cristão é fazer isso e não fazer aquilo. Não é. É você viver um novo relacionamento. É você buscar a intimidade com Deus. É você ter uma prática dessas verdades no seu relacionamento com Deus. E nós temos um conceito de comunhão. Na semana passada nós trouxemos o que quer dizer a palavra, que é ter em comum. Mas quando a gente fala em comunhão, a gente fala em amizade, a gente fala em parceria, a gente fala em estar junto, a gente fala em ter mais ou menos o mesmo pensamento, gostar mais das mesmas coisas. Olha, eu tenho comunhão com fulano, mas eu não tenho muita com ciclano. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso conceito do que é a comunhão. Sempre relacionada ao amor. A comunhão para nós está sempre relacionada ao amor. Mas João começa na sua carta dizendo o seguinte: a comunhão não está em ser íntimo, a comunhão não está em ser amigo, a comunhão não está em ser parceiro de Deus. A verdadeira comunhão está em você saber que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é luz, que Ele é cheio de glória. E mesmo assim você ter comunhão com Ele. A base da comunhão trazida por João aqui é: assim como Deus está na luz, nós também precisamos estar na luz. Não tem inicialmente nada relacionado ao amor. Ele vai falar muito sobre o amor, mas não no começo. Ele escreve uma carta para nós, e essa carta que João está escrevendo não fala sobre as nossas necessidades de sermos amados, as nossas necessidades de sermos afagados, de ter o nosso sofrimento diminuído, de ter os nossos problemas resolvidos, de ter o nosso casamento reconstruído, de ter uma boa carreira, uma carreira de sucesso. Não diz nada sobre o homem estar no centro. João começa a sua carta colocando Deus no centro, nos colocando face a face com Deus. Mas dessa vez nós não estamos face a face com o seu amor, e nem estamos face a face com a sua graça. Nós estamos face a face com a sua santidade. Ele começa dizendo: Deus é luz, e nós que estamos na luz temos comunhão com Ele. Esse intuito é de você não colocar-se no centro de todas as coisas. Ele não começa uma carta dizendo sobre o amor, mas dizendo sobre a santidade. Se fosse um livro, os editores iam chamar João e ia falar: vem cá, isso não vai vender. Você tem que começar falando assim: Deus é amor, Deus te supre, Deus te dá graça, Deus te ajuda. Depois, lá no meio você termina falando, no meio você fala assim: Deus é santo. E no final fala assim: Ele é santo, mas Ele te ama, Ele te ajuda. Não vai vender. Como que você começa um livro dizendo Deus é santo, Ele é luz, não tem trevas nenhuma, e se você quiser ter comunhão com Ele, você tem que andar na luz? Isso não vai dar certo, porque nós estamos acostumados a estar no centro de todas as coisas. Quando nós nos deparamos com a luz e com a grandeza de Deus e com a santidade de Deus, que é a proposta de João aqui, não sobra nada para nós, porque a luz ela pode estar falando sobre revelação, sobre orientação, a luz pode estar falando para nós sobre conhecimento da verdade, mas nesse momento ela está falando sobre a santidade, sobre esse infinito, imortal, imutável, que habita num lugar inacessível, que é cheio de glória, e Ele é luz. E você fala: então por que ele começa falando sobre santidade? E Martin Lloyd-Jones, ele responde algumas perguntas sobre isso. A gente gosta tanto de falar que Deus é amor e misericórdia e graça, quando fala que Ele é santo e que Ele é luz. Por que isso? Por que nós precisamos entender a luz? Martin Lloyd-Jones fala que, em primeiro lugar, se nós não entendermos a santidade de Deus, dificilmente nós vamos entender a necessidade da cruz. Porque se Deus fosse todo amor, a cruz seria em algum momento desnecessária. Mas quando nós olhamos a santidade de Deus, quando nós vemos uma justiça que precisa ser satisfeita, nós entendemos a necessidade da cruz. Em segundo lugar, Martin Lloyd-Jones fala que quando nós entendemos a luz, quando nós contemplamos a Deus
sobre o prisma da santidade de Deus, caem aquelas falsas alegações de que nós temos comunhão com Deus. Quando você vive a sua vida de qualquer maneira, quando você permanece na prática do pecado, quando você não está em nenhum momento se importando para Deus e para os padrões de Deus, e você contempla a santidade de Deus, você não pode dizer que você tem comunhão com Deus. Ou você vive em trevas, ou você vive na luz. E se você quiser ter comunhão com Deus, você tem que andar na luz. Então não tem nenhum tipo de resquício de possibilidade de justificativa aqui. Depois caem também as possibilidades de nós responsabilizarmos Deus pelos infortúnios que nos acontecem. Porque quando nós vemos o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, que de fato é, em algum momento fica para nós uma sensação de que falta um pouco mais de amor, um pouco mais de bondade, um pouco mais de misericórdia na nossa vida, porque tem umas coisas que não estão dando certo. Deus podia em algum momento agir nessa área também. Como nós vimos semana passada, à noite fica aquele ressentimento com Deus, que os discípulos falam para Jesus: poxa, não te importa que a gente está aqui perecendo? E às vezes na nossa vida, no nosso barco, quando nós olhamos Deus só debaixo do prisma do amor e da misericórdia, poxa, não te importa que eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, eu estou sem grana para comprar até comida, não te importa? Não te importa que meu casamento está acabando, não está sobrando nada, não te importa? Mas quando nós olhamos Deus debaixo do prisma da santidade, nós vemos, irmãos, que enquanto pecadores nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecíamos era o inferno e a ira de Deus. Mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, nos alcançou. E tudo o que acontece em decorrência dessa graça, dessa misericórdia e dessa bondade é lucro. Por isso que Paulo fala: olha, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque não tem mais nada aqui importante do que o meu relacionamento com Deus. Porque ele entendia a santidade, ele entendia a graça e ele entendia o amor de Deus. Em último lugar, Martin Lloyd Jones aponta que quando a gente começa com a santidade de Deus, nós encontramos a verdadeira alegria. Nós encontramos o verdadeiro sentido. Nós encontramos a essência do cristianismo. Porque se a gente caminha com Deus parceiro, aquele que não me incomoda, aquele que não manifesta o convencimento do pecado, da justiça e do juízo em mim, aquele que em algum momento é conivente com as minhas patifarias, porque eu tenho justificativa para todas elas. Quando eu caminho com um Deus parceiro, eu estou vivendo um engano. E essa é a continuidade desses versículos que nós vamos ver. E por eu viver o engano, talvez eu nunca viva a real comunhão com Deus. Talvez eu nunca desfrute da intensidade do cristianismo e da nova vida que Deus tem para os seus filhos. Isso que nós vivemos é tudo falso, irmãos. Toda a religiosidade é falsa. A única verdade que existe é quando Deus começa a gerar em nós um verdadeiro arrependimento, apontar o nosso erro, apontar o nosso pecado, e nós vivemos uma vida de confissão. Nós vivemos uma vida que contempla a santidade de Deus e ao mesmo tempo contempla o nosso pecado. E se eu creio num Deus santo, eu creio que também eu devo andar como Ele andou. Isso muda o meu jeito de viver, isso muda o meu estilo de vida. Por isso que João começa dizendo: olha, Deus é luz, Deus é absolutamente santo. E se você quiser ter comunhão com Ele, você precisa andar na luz também. E aí ele fala: olha, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E talvez você pense, isso são duas formas de dizer a mesma coisa. Pode ser. Mas se você pensar no que é o bem e o mal, se você pensar no que é a luz e as trevas, você vai ver que conceitualmente dentro da nossa cultura existem dois conceitos de bem e mal. Duas ideias, dois pontos de vista sobre o bem e o mal. Um é mais dominante do que o outro. O primeiro conceito é o conceito monista, que é aquele de unidade. Dentro da mesma unidade tem bem e tem mal. Dentro da mesma unidade, mesma moeda, tem duas faces. Tudo é um, é singular. Então o mesmo ser comporta bem e mal. E talvez você nunca
pensa assim, eu acho que eu nunca vi isso, eu nunca ouvi falar sobre monismo. Mas você já deve ter ouvido falar do Star Wars. Você já ouviu falar do Star Wars? Ficou na moda agora. A ideia da força, a ideia de que existe uma força que foi ensinada por Luke Skywalker, pelo Obi-Wan Kenobi, de que a força dá o poder para o Jedi. E toda a história vai se desenvolvendo em cima do equilíbrio dessa força. Essa mesma força é bem e essa mesma força é mal. Tem um outro lado da força. Eu trouxe até um slide do último filme que fala o lado da luz e o lado obscuro, mas é a mesma força. E a ideia dele ao fazer esse filme é do princípio taoísta do Yin Yang. Vocês já conhecem esse? De que dentro dele existe o bem e o mal. Isso foi sendo introduzido na mente das pessoas, dos jovens, de que essa mesma força que faz da sensibilidade, da visão, da possibilidade de fazerem os objetos se mexerem, da super força, é também essa força que faz todo aquele monte de maldade da atrocidade. Quem usa o lado bom são os Jedi e quem não usa o lado mal são os Siths. Mas essa ideia do monismo é de que existe uma única realidade e que dentro dela existe o bem e o mal. Nós estamos mais acostumados com a ideia dualista, a ideia que comporta dois seres que não se sujeitam e que não se integram ao outro, do bem e do mal, o mocinho e o bandido, que são dois seres, um é essencialmente bom e o outro é essencialmente mal. E nós vamos caminhando por essas ideias desde pequenininhos. Eu me lembro, eu estava conversando com o Paulo que eu era pequena e tinha uma musiquinha do He-Man que terminava: o bem vence o mal e a face temporal, tudo é muito belo, lá, 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 lá. A gente vai crescendo com essas ideias. Aí vem João e fala assim: olha, Deus não é monista nem dualista. Não é dualista porque só existe um Deus. O diabo não é Deus. A potência do mal jamais pode se comparar com a luz, com a glória, com o poder, com a autoridade, com a soberania do nosso Deus. O diabo tem a essência, só a ausência da bondade. As trevas são a ausência da luz. Não existem dois deuses, não existem o mesmo poder em conflito, não existe. Deus é único, Deus é um só, o único Deus verdadeiro, e Ele é luz. Só que mais do que isso, essa luz, ela também não abriga o conceito monista, de que existe bem e que existe mal, porque Deus é todo luz. Nele não há trevas nenhuma, não existe nada, nenhum resquício de maldade no nosso Deus. Aí você fala, mas o que isso muda a minha vida? Essa história toda de monista e dualista, da forma com que nós nos relacionamos com Deus. Quando eu rebaixo Deus ao nível do homem, eu encaro Deus como alguém que em algum momento pode me fazer mal. Eu me relaciono com Ele muitas vezes com ressentimento, achando que a sua soberania é um perigo para mim. Ai meu Deus, Deus é soberano, me arrepia quando falo isso. Ele faz o que Ele quer. E vem João e fala: Ele é todo bom, Ele é todo luz, nele não há trevas nenhuma, Ele não é como nós. Nós somos maus, nós temos uma essência de maldade em nós, mas existe algo bom, porque nós carregamos também a imagem de Cristo em nós. Existem alguns atos de bondade que são o reflexo da essência de Deus em nós, mas Deus não é assim. Deus é todo bom, nele não há trevas nenhuma, e tudo é impactado por essa verdade. Tudo é impactado por essa doutrina gloriosa, porque nós podemos viver em paz, nós podemos ter segurança, nós podemos desfrutar do seu amor, nós podemos entender que Deus tem plano de bem, e Ele é todo luz, nele não há trevas nenhuma. Tudo o que Ele faz é para revelar a sua luz, que brilha, que ilumina. Não existe mistério, aquela coisa agnóstica, obscura em Deus.
Ele foi revelado em Cristo Jesus. Suas palavras são reveladas, seus conceitos são revelados e testificados em nós pelo seu Espírito. Nós podemos andar e viver na luz. E é incrível viver sob a luz de Cristo, poder desfrutar dessa realidade, porque nós não poderíamos, se não fosse aí sim por sua graça. Isso nós vemos em Abacuque 1:13, que fala: os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Deus é tão puro, irmãos, Deus é tão santo. Nós nos esquecemos disso na nossa caminhada diária. Quando nós falamos o que falamos, quando nós pensamos o que pensamos, quando praticamos o que praticamos, quando sentimos e abrigamos sentimentos no nosso coração, nós esquecemos que os olhos deles são tão puros. Como nós ofendemos a santidade de Deus na nossa vida, irmãos? Como nós ofendemos a santidade de Deus com as coisas que nós falamos, com o modo com que nós olhamos para as pessoas. Ele fala: olha, Deus é tão puro que não suporta ver o mal. E era essa a nossa relação com Deus. Se não fosse por Cristo Jesus, a luz de Cristo, a luz de Deus terminaria aqui em Abacuque 1:13. Mas foi por causa da sua graça que Ele nos justificou, que Ele nos perdoou e Ele nos purificou. E hoje nós podemos ser também agentes da luz, sal da terra e também luz do mundo, porque temos em nós a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Mas se não fosse pela graça, nós não poderíamos contemplar a luz. E o Salmo 98 fala que Ele conhece todas as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da sua presença. E existe outra característica da luz, é que a luz nos expõe. Quando nós estamos diante da luz, nós estamos expostos. Tem outro versículo que fala: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Todas as coisas, irmãos. É uma estupidez achar que a gente pode esconder alguma coisa de Deus, ou manter alguma coisa no oculto, ou achar que nós nunca seremos pegos. É uma estupidez, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia nós haveremos de tratar, de prestar contas. A luz de Deus, ela expõe. E essa é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus, expostos, luz, com os nossos pensamentos revelados, com o nosso coração revelado, consciente das nossas limitações, dos nossos pecados, arrependidos e confessando os nossos pecados, recebendo de Deus perdão e purificação. Esse é o caminho da luz. Esse é o caminho da luz. Não porque quando Ele revela a nossa maldade, Ele vai nos julgar, vai nos condenar e vai nos afastar da sua presença. Muito pelo contrário. É justamente porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e justamente porque nada pode nos separar do amor de Deus, que nós precisamos andar na luz, para sermos curados. Porque Ele não pode suportar a maldade que nós sentimos e praticamos. E se nós queremos andar na luz e andar com Deus, nós precisamos viver essa verdade. E João trata disso de uma forma muito, muito simples, sobre a nossa comunhão com Deus. Se nós queremos andar com Deus, ter comunhão com Ele, nós não podemos andar nas trevas e nós devemos andar na luz. É muito simples. Apesar desse ser o nosso grande desafio quando nós estamos por aqui, né? Nos 80 anos que nós vivemos aqui, 90 anos, não sei, esse é o nosso desafio. E Ele fala: olha, se você quer andar com Deus, se você quer ter comunhão com Deus, você não pode andar nas trevas. E no versículo 6 Ele fala: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu quero carregar a ideia mentirosa e enganosa que eu posso viver com Deus, seguir a Deus, praticar a fé, declarar como um cristão e continuar no pecado,
Se eu quero isso, eu estou mentindo, eu estou me enganando, estou vivendo uma ilusão, estou vivendo uma hipocrisia, estou perdendo tempo, estou marcando passo, porque isso não é a verdade. Se eu achar que eu posso viver na luz, mas carregar dentro de mim um pouquinho de escuridão, de trevas, aquelas trevas de estimação, eu estou me enganando. Não é essa a proposta de Deus. Isso explica porque as nossas orações vão ser deixadas de lado, porque a nossa prática devocional é esquecida tão rapidamente, porque a nossa comunhão com Deus é tão fraca. Por que nós não temos ouvido a voz do Espírito Santo nas nossas vidas? E por que nós não somos obedientes? E por que nós não temos dado um testemunho nas nossas vidas? É porque nós achamos que podemos viver no engano. Andar nas trevas é permanecer na prática de um pecado consciente e não confessado. Eu vou repetir para você. Andar nas trevas, o que é andar nas trevas? Você pergunta. É permanecer na prática de um pecado consciente. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso é trevas. Isso é eu caminhar sem arrependimento. Cada vez que eu faço essa escolha, eu estou escolhendo a mim mesmo e não a Cristo. Estou escolhendo como Adão e Eva comer do fruto. Estou escolhendo a independência. Eu estou buscando a origem mais selvagem do pecado, que é não depender de Cristo. Jesus falou em um determinado momento que esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Esse é o julgamento sobre as nossas vidas. Veio a luz, veio a verdade, veio a revelação do padrão moral de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está aqui na sua palavra inerrante, que não falta, que não falha, que não muda. Mas nós preferimos as trevas. Eu prefiro continuar no pecado, eu prefiro continuar me ressentindo, eu prefiro continuar na maledicência, eu prefiro continuar no pecado sexual, eu prefiro continuar com ódio, abrigando a amargura, eu prefiro continuar na soberba, eu prefiro continuar invejosa. Eu fiz a escolha de amar as trevas mais do que a luz, e não me deixar ser transformada pela luz. E se eu quero viver em comunhão com Deus, eu preciso entender que deve haver transformação diária. Mas nós preferimos a escuridão da nossa maneira, a escuridão que existe no nosso coração. Quantas vezes que nós temos conhecimento de irmãos que cantam, que louvam, que dizimam, que comparecem nas reuniões, que depois vão para suas casas e abusam das suas mulheres e dos seus filhos, com palavras, com violência, com traição, com rejeição, com indiferença. Isso não é andar na luz, irmãos. Isso é mentir. Isso é se enganar. Isso é continuar vivendo e andando nas trevas, abrigando situações de ódio, de rancor, de ressentimento. Não há possibilidade de nós fingirmos para Deus. Nós de alguma maneira fingimos uns para os outros. Nós construímos personagens. Nós queremos mostrar o melhor de nós para os outros, até porque eles nem merecem conhecer o pior de nós. Mas nós não podemos fazer isso com Deus, irmãos. Ele é luz. Os seus olhos não podem suportar ver a maldade daquilo que nós temos praticado. Ele é luz. E se nós queremos viver na luz, todo pecado oculto, consciente e não confessado precisa ter um verdadeiro arrependimento no nosso coração, para que a gente saia das trevas e viva na luz. Mas outra coisa que João fala é que se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E esses versículos 8 e 10 são a progressão do versículo 6. Quando eu vou caminhando na vida, e ao invés de confessar o meu pecado, eu começo a negar o meu pecado. Não, eu não. Ninguém me viu lá, não estava lá. Não era eu. Tem certeza? Mais do que isso, quando nós fazemos isso, nós estamos nos enganando, mas também nós estamos fazendo o pior. Nós estamos ferindo a santidade de Deus e fazendo de Deus mentiroso. Como que alguém pode fazer de Deus mentiroso? Eu me perguntava ontem à noite. Como que alguém pode fazer de Deus um mentiroso? Se Ele é a verdade. E nada pode mudar o caráter de Deus. Irmãos, a verdade de Deus está revelada na sua palavra. E quando nós distorcemos a palavra, nós temos vivido os piores dias nesse momento que nós vivemos. Distorcer a palavra de Deus e relativizar tudo aquilo que a palavra de Deus já diz que é pecado. Justificar as nossas atitudes pecaminosas. Nós não estamos só nos enganando, porque nós estamos na prática daquilo que a palavra já disse que é pecado. Mas nós estamos fazendo com que toda a verdade revelada não tenha efeito nenhum na minha vida, e eu faço então de Deus um mentiroso. Eu distorço, eu nego e continuo caminhando na escuridão. Nego o pecado e faço de Deus um mentiroso. Bloqueio a luz, bloqueio a santidade de Deus e vivo no mundo com as minhas ideias, as minhas próprias ideias do que é o certo e do que é o errado. A palavra não serve para mim. Eu tenho meus próprios conceitos. E então monto, eu construo, eu crio um Deus amigo, parceiro, que é conivente com todas essas ideias e me aceita. E me ama por sua graça. E caminha junto comigo na patifaria. É isso que nós temos vivido. Mas esse Deus revelado na palavra, aqui em 1 João, o Deus que nós cremos, o Deus que nós cantamos nessa manhã, o Elohim, o Shalom, Ele é luz. E Ele expôs os seus conceitos na sua palavra. E andar na escuridão é tentar esconder de Deus, ao invés de expor. É negar, ao invés de confessar. E isso não é teoria, irmãos. Isso não é teologia. Isso só vai ter sentido quando você se jogar diante de Deus e você perguntar: será que eu estou permitindo que a palavra de Deus enfrente os meus pensamentos pecaminosos? Que ela denuncie os meus sentimentos? Será que eu estou permitindo que a palavra de Deus me corrija, me discipline? Ou que eu construí alguma ideia que relativiza o pecado e eu tenho N justificativas para continuar no pecado, enganando a mim mesmo e fazendo de Deus um mentiroso? Porque se eu continuar na minha vida de justificativas, eu estou nas trevas. E quem está nas trevas não pode ter comunhão com Deus, que é luz e absolutamente santo. Então João fala: você precisa andar na luz. E quando você anda na luz, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Andar na luz é contemplar a santidade de Deus. E quando eu contemplo a santidade de Deus, automaticamente o meu pecado é exposto e revelado. Quando eu olho para Deus, eu olho para mim, eu só vejo o meu pecado. A gente tem o mesmo grito de Paulo: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E a nossa atitude, então, é a de confissão. Eu confesso, e eu sou perdoada, e eu posso viver em comunhão não só com Deus, com os nossos irmãos. A minha mente é transformada. Andar na luz é ter a mente transformada. Andar na luz é experimentar Romanos 12.
é ter o meu caráter transformado, é ter o convencimento diário do Espírito Santo daquilo que é pecado na minha vida e confessar isso. Andar na luz não é um upgrade de super crentes, super espirituais e super santos. Muito pelo contrário, irmãos. Porque esses já não têm pecado mais. Andar na luz é coisa pra gente que é de verdade, que pisa na bola, que entende quais são as suas limitações, que está com a cara no pó, falando: olha, eu fiz de novo, Deus. Eu não queria, mas eu pequei. Me ajuda. E se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo, Ele nos perdoa e nos purifica. O sangue de Jesus é esse agente de limpeza que faz com que a gente possa continuar andando na luz. E a gente possa viver esse padrão aberto diante de Deus. Se pecamos, nos arrependemos, choramos pelo nosso pecado, temos ojeriza do nosso pecado, nojo de quem nós somos sem Deus. Isso é que é o arrependimento. É você se sentir alguém sujo, imundo, e nunca mais querer voltar para aquilo. Isso é o arrependimento. Não é crise de consciência, isso não dura nada. A crise de consciência só dura até a próxima oportunidade. Próxima oportunidade que você tiver, vai fazer tudo de novo. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, concordamos com Deus. Confessar é o quê? Eu concordo com Deus. Esse é pecado mesmo, tem razão, não quero mais. Há um pouco de luz em nós que também não suporta ver mais essa maldade dentro de nós. A gente não se suporta mais. Então Ele é fiel e Ele nos purifica e nos perdoa, e nós podemos caminhar na luz. Essa é a única forma de nós vivermos a luz, irmãos. É consciente do nosso pecado. Eu não sei qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado, ou se você tem passado os últimos dias, os últimos meses, os últimos anos se justificando dos seus pecados. Mas não há meio de nós andarmos na luz se nós entendemos que nós não pecamos mais, que a gente já chegou num status que não tem mais nada para ser transformado. A caminhada com Deus é uma caminhada diária de arrependimento e de confissão. Porque se nós dizemos que nós não temos pecado, nós também estamos nos enganando. Porque nós temos muito para sermos transformados. Ele é puro, Ele é santo. Nós começamos cantando isso: sim, Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores de Israel, tudo é para Ti. E nós cantamos: sonda-me, ó Deus. Vocês prestaram atenção no que nós cantamos hoje? Conhece o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, me tira das trevas, enche-me da Tua luz até que as trevas sejam dissipadas. Me enche da Tua luz, me enche até que em mim se ache só a Ti. E Deus é todo luz, irmãos. A vida com Deus, a vida na luz é uma vida de sonda-me, ó Deus. É uma vida que fala como Paulo: eu não acho que eu já alcancei, mas eu faço o seguinte: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu esqueço o que ficou para trás. Eu deixo que a minha vida de pecado seja parte de um velho homem, de uma velha natureza que morreu e foi desfeita na cruz do Calvário, e eu passo a viver uma nova vida, novo coração, novos sentimentos, novas intenções, novos relacionamentos, novas palavras, um novo olhar. Essa é a forma com que nós podemos andar na luz. Andar na luz é querer ser como Jesus é. Andar na luz é entender que nós também somos luz, e que existe uma grande possibilidade de, na nossa prática diária, quando nós decidimos viver sendo transformados, nós passarmos a denunciar o pecado de quem está em volta da gente.
E a gente se torna um agente de transformação onde quer que a gente está. Que possamos viver essa comunhão com Deus. E o Espírito Santo de Deus possa gerar o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Mas nada disso, Senhor, pode ter efeito nas nossas vidas se não for gerado o verdadeiro arrependimento dos nossos corações.